Moro em um apartamento em uma casa de 2 andares. Estou no nível inferior e o proprietário da casa, Robson, mora no andar de cima. No entanto, o Robson não está aqui com muita frequência, pois possui várias casas. Nós dois somos praticamente amigos a essa altura, então ele me avisa quando vai ficar fora por períodos prolongados. Na época desta história, Robson tinha me dito que ficaria fora do estado por 2 semanas. Ele me contou isso para que eu soubesse que poderia estacionar meus 2 carros na entrada. Eu passo muitas noites na sala de estar lendo, e o meu nível da casa tem acesso à porta dos fundos, que leva ao lado de fora. Você provavelmente pode imaginar onde essa história está indo. Eu estava lendo meu livro no sofá da sala, ao lado do abajur, em um silêncio completo, exceto pelos grilos da noite lá fora, exatamente como eu gostava. Quando de repente houve um baque literalmente no vidro em uma porta nos corredores dos fundos. Obviamente, dei um pulo. Aquela porta levava ao quintal e ninguém deveria estar lá batendo nela. Pensei se talvez Rob tivesse voltado mais cedo, mas isso não parecia provável. Foi apenas um único baque, então poderia ter sido um gato ou um gambá batendo acidentalmente, mas mesmo assim me levantei para verificar. Afastei as cortinas da porta e acendi a luz do deck. O deck estava vazio, como eu esperava. Moro em uma cidade muito tranquila, e invasões são praticamente desconhecidas por aqui. Fechei a cortina da porta novamente, mas fiquei um pouco desconfortável com a ideia de que alguém pudesse estar lá fora, no escuro, apenas me observando. Acho que é um sentimento normal. Passou um tempo, pois terminei outro capítulo do meu livro quando aconteceu novamente. Desta vez, no entanto, não foi apenas um único barulho. Foram vários batidos deliberados no vidro. Tinha que ser uma pessoa. Isso continuou por um tempo. Então desliguei o abajur e peguei o meu celular para gravar. Quando abri as cortinas e acendi as luzes do deck, os barulhos pararam instantaneamente e não havia ninguém à vista, nem mesmo um animal. Olhei por cima da borda do deck para ver se alguém havia pulado a grade, mas não havia nada. Não fiquei muito tempo do lado de fora. Tranquei a porta o mais rápido que pude e quando voltei para dentro, fui direto para o meu quarto. Nesse ponto, apenas fui para minha cama e fechei a porta deitando-me. Eu não tinha ideia do que diabos tinha testemunhado do lado de fora. Como poderia haver batidas na porta em um segundo e no segundo seguinte ninguém lá fora? Não planejava sair do meu quarto novamente depois disso. Naveguei no Instagram e YouTube por um tempo no meu celular. Depois o desliguei e tentei dormir. Foi silencioso por um longo período e, então, bem aos pés da minha cama, ouvi um barulho. O som de alguém exalando. Gritei e estiquei a mão para o interruptor de luz. Quando a luz se acendeu, meu quarto estava vazio. Fiquei paralisado, respirando pesadamente por um momento, tentando compreender o que havia acontecido. Então puxei minha câmera para gravar esse momento. Verifiquei debaixo da cama e no armário, mas não havia ninguém no meu quarto. Eu sei o que ouvi. Não foi coisa da minha cabeça, assim como as batidas na porta não foram. Depois disso, dormi na sala de estar. Embora não me sentisse muito mais seguro lá, com medo de ouvir batidas na porta dos fundos novamente. Foi uma noite relativamente sem sono para mim. Rob me disse que nunca tinha experimentado algo assim. E ele não conseguia pensar em ninguém que pudesse querer fazer algo assim com ele.
Eu nunca acreditei em coisas paranormais até aquela noite. Não tive experiências tão intensas desde então. Isso aconteceu no outubro passado, perto do Dia das Bruxas. Meus pais e meu irmão estavam fazendo uma viagem de Maranhão até o Pará para ajudar minha avó a se mudar para nossa casa, e eles não estariam de volta por alguns dias. Naturalmente, pensei que seria bom ter a casa só para mim por alguns dias, em vez de viajar por horas de carro. Na segunda noite, enquanto eu estava aproveitando o tempo sozinho em casa, meu coração afundou quando ouvi algo que parecia quase como uma mão batendo contra a janela do meu quarto. Minha casa é de um andar em uma área rural com poucos vizinhos. Depois de descartar qualquer possibilidade de ser um animal ou algo natural, decidi dar uma olhada por mim mesmo. Então, movi as cortinas para ver se podia ver alguém correndo, esperando que fosse apenas uma brincadeira. Fiquei quase irritado ao ver que não havia ninguém. No entanto, o que aconteceu em seguida transformou a situação de irritante para assustadora. Comecei a ouvir a maçaneta da porta sendo sacudida e girada com força, causando quase um estrondo na porta. Por causa disso, meu cachorro começou a latir alto, aumentando minha adrenalina na situação. Pensando que ainda poderia ser uma brincadeira de um dos meus poucos amigos, comecei a gravar um vídeo no Facebook para enviar aos meus amigos, na esperança de que eles pudessem confirmar se era um deles. O primeiro vídeo começa comigo parado a alguns passos de distância da porta para ver se eu conseguia gravá-la sendo movida novamente. E eventualmente tentei gravar do lado de fora das portas de vidro. O vídeo termina quando fico aterrorizado ao ouvir atrás de mim que a porta dos fundos da minha varanda com tela foi forçada. Antes mesmo de eu conseguir me virar, meu telefone cai no chão. Enviei o primeiro vídeo para meus 3 amigos. Quem quer que estivesse atrás da minha casa ainda não conseguia entrar, mas estava me deixando assustado ao saber que não tinham medo. Esperei alguns minutos e 2 dos meus amigos enviaram fotos de suas casas, alegando inocência e pedindo para mantê-los informados. Ainda um pouco assustado, percebi que meu último amigo, Felipe, tinha aberto o Facebook, mas não tinha respondido. O que, ironicamente, seria a pessoa do meu grupo mais propensa a fazer algo assim. Sentindo-me mais confiante de que era Felipe, decidi começar um novo vídeo com o flash ligado e tentar dar uma olhada no quintal, ver se havia alguém na grama aberta. Após garantir que a porta da frente estava trancada, saí esperando que Felipe pulasse para me assustar e verifiquei atrás de alguns arbustos e madeira descartada ao lado da casa. No entanto, fui recebido apenas pela escuridão e silêncio. Depois de apenas 15 segundos do lado de fora, imediatamente me senti desconfortável com a situação em que me colocava. Meus medos falaram mais alto e decidi voltar para dentro. Parei o vídeo e retornei para a minha sala. Finalmente, Felipe respondeu ao meu vídeo, fazendo minha respiração parar quando vi uma foto dele na cama com a namorada dizendo: "O que diabos é isso, cara? Chama a polícia." Imediatamente, liguei para o 190 e verifiquei se nenhuma janela ou porta estava destrancada. Fui aconselhado a manter todas as portas trancadas e a ligar novamente se ouvisse mais ruídos de entrada forçada. Foi apenas em alguns dias depois que revi os vídeos salvos e encontrei uma figura negra e assustadora me observando por trás do meu galpão de ferramentas, enquanto eu procurava atrás da madeira e arbustos
quase parecendo que estavam decidindo se deveriam ou não me atacar. Vê-lo pela primeira vez e até agora me faz querer vomitar de medo. Nada aconteceu desde então, mas ainda me pergunto como alguém sabia que eu estava sozinho naquele dia e o que poderia ter acontecido se eu tivesse feito contato visual com a figura que observava do canto do galpão. Tenho 17 anos e moro em um pequeno bairro no centro-oeste do Brasil. O bairro em que vivo é uma comunidade unida, onde todos se conhecem e geralmente são amigáveis uns com os outros. Minha rua é um pequeno beco sem saída, com 3 casas de cada lado e uma no final. O próprio beco fica em uma pequena colina e na parte inferior há um lago cercado por floresta e outras casas. Não é uma floresta densa, mas está longe de qualquer cidade densamente povoada e fica muito silenciosa à noite. Com exceção de alguns cachorros latindo, um motorista noturno ocasional e, em raras ocasiões, é possível ouvir pássaros ao longe. Uma noite, por volta das 2 da manhã, tanto minha mãe quanto meu irmão mais velho, com quem moro, estavam em seus respectivos quartos, dormindo ou apenas mantendo-se ocupados. Eu também estava prestes a dormir e, naquele momento, estava apenas descansando e assistindo a um vídeo no YouTube na cama. Alguns vídeos depois, ouvi um som estranho vindo do outro lado do meu quarto. Era uma espécie de pancada suave, como se alguém tivesse batido levemente na parede em frente à minha cama. Não fiquei alarmado quando ouvi pela primeira vez, imaginando que era meu gato indo dormir aos pés da minha cama. Eu me sentei para ver o que ele estava fazendo, mas ele não estava em lugar algum para ser encontrado. Na verdade, não havia nada no meu quarto fora do lugar ou que pudesse fazer um barulho desses. No entanto, não ouvi o barulho novamente. Então voltei ao YouTube e, depois de um tempo, esqueci completamente que isso tinha acontecido. Isso foi até eu ouvir outro ruído, mas infelizmente para mim, esse ruído não era um simples toque ou pancada. Era muito mais perturbador e vinha de fora, na direção do lago. Ouvi sons altos e estridentes. Pensei que poderia ser algum tipo de animal, mas parecia sinistramente semelhante ao choro de uma criança, ou talvez até um grito. Abri minha janela para ouvir melhor o que estava acontecendo e gravei um vídeo para mostrar ao meu amigo. Nesse ponto, eu estava começando a ficar um pouco assustado, então fui ao quarto do meu irmão para ver se ele também estava ouvindo. Eu estava esperando que talvez fosse coisa da minha cabeça e que eu estivesse apenas cansado, mas não, ele também ouviu. O amigo a quem enviei a gravação achou assustador e disse que parecia ou um animal em dor ou uma criança chorando. Quanto mais eu pensava nisso, mais assustador ficava. Se fosse um animal em dor, porque eu nunca tinha ouvido um som remotamente parecido nos muitos anos em que vivi nesta casa. Não parecia nem um pouco com um pássaro, cachorro ou qualquer animal que eu conhecesse, e essa floresta não é grande o suficiente para abrigar um animal muito maior do que isso. E se fosse uma criança, por que ela estava sozinha, gritando e chorando na floresta no meio da noite? Houve também aquela pancada que ouvi mais cedo naquela noite. Será que de alguma forma estava relacionada, ou era simplesmente uma coincidência que ouvi 2 sons assustadores em questão de minutos? Não ouvi mais nenhum tipo de ruído assim desde então, e por isso estou aliviado. No entanto, até hoje, ainda me arrepia o fato de que nenhum de nós conseguiu realmente descobrir o que poderia ter causado esses sons.